Bom, iniciando a gravação e opa. E hoje a gente vai entrar num outro tema. A gente até agora falou de memória, o subsistema de memória, da memória principal. E aí nós vamos falar hoje, deixa eu compartilhar minha tela aqui antes que eu esqueça, eu já esqueci. Tá? Agora vocês estão vendo, né? E aí, a gente até agora falou da memória principal, memória RAM, memória ROM, né? Vimos que a memória principal, memória RAM, ela começou lá na família PC, né? No PC XT, uma memória DIP, depois passou para uma memória SIP, depois passou para SIM, nos 386, 486, o Pentium 1, né? Que era Pentium só, mas era Pentium 1, da família Intel. A AMD era os 586 mesmo. Aí veio a memória DIMM, Pentium 2, Pentium 3 e tal, e afins, né? E aí entrou a DDR, no ano 2000 aproximadamente, e veio DDR, depois DDR2, 3, a DDR4, e ela está até os dias atuais ainda, continua com a DDR. E na memória ROM, a gente viu que a memória ROM ela tem três partes principais, que é a BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída. Tem um POST, que é o teste inicial, que é feito quando a gente inicializa a máquina. E a parte do setup, que a gente pode alterar as configurações, a ordem, por exemplo, a sequência de inicialização, enfim, a gente pode mexer em alguns parâmetros da memória ROM. E aí, a gente, por enquanto, esgotou a parte de memória. O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar da unidade central de processamento, que é o processador, que é a CPU. Eu não gosto de chamar o CP, eu tenho hábito de chamar CPU. Né? Às vezes até está escrito o CP, mas eu falo CPU. E depois a gente vai ver os dispositivos de entrada e saída. Mas a aula de hoje a gente vai focar na CPU. Resumidamente, a CPU ela possui esses componentes. É um diagrama funcional de toda a CPU. Tá? Então aqui a gente tem os barramentos, tem alguns registradores aqui que a gente vai conversar sobre eles ainda hoje. Tem outros registradores aqui. Tem o acesso à memória principal, tem a unidade lógica e aritmética e tem a unidade de controle. Então a gente vai dar uma detalhada em cada componente desse aí hoje, né, para conversar um pouquinho melhor sobre a parte interna da CPU. Vamos começar por esse registrador chamado ACC. Tá? Qual a função desse registrador? Ele armazena por um curto prazo, né, temporariamente, um conjunto de bits, que é o dado que a gente está querendo que seja executado, podendo ser o resultado de uma operação. Então a gente pode ter o resultado da operação também armazenada no registrador ACC, ou um dado que a gente pega lá da memória principal e quer executar alguma instrução sobre esse dado, ele também fica armazenado no ACC. Então, ele serve como um elo de ligação entre a ULA, aqui está uma sigla em inglês, né? A ULA, que é a unidade lógica aritmética, e a memória principal. O dado pode ter vindo proveniente da memória principal, a gente já falou isso agora, ou pode ter vindo de uma operação que a ULA acabou de realizar. Uma soma, por exemplo. Então ela fez uma soma e armazenou o resultado nessa soma no registrador ACC. A ULA. A ULA, as operações básicas que a ULA tem são soma, multiplicação e operações lógicas. As 4 operações lógicas são AND, o OR,
o NOT e o SHOR. Então, igualzinho aquela tabela verdade que vocês já viram aí no semestre passado, no primeiro período. Tabela E, né? Essas operações, à exceção do NOT, elas são binárias, elas precisam de 2 operandos. O NOT, que só trabalha em cima de um operando. O OR, o OR, né? O SHOR, que é uma variação do OR. Né? O OR pode ter uma verdadeira, outra verdadeira, ou as duas serem verdadeiras, que o resultado é verdadeiro. No SHOR, tem que apenas uma ser verdadeira. Se as duas são falsas, são falsas. Mas se A é verdadeiro e B é falso, então é verdadeiro. Se A é falso, B é verdadeiro, então é verdadeiro. Se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então é falso, no SHOR. Aqui no OR seria verdadeiro. E algumas derivadas, né? Dessas 4 portas, que são as principais. Então a gente tem a porta NAND, tem a porta NOR. A gente vai ver essas portas depois um pouquinho. Numa outra parte da disciplina a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas portas. Né? Operações de incremento, operações de decremento, operações complementares. Né? Por mais incrível que possa parecer, a ULA, computador, ele faz o que faz somente com essas operações. Tá? Quando a gente for dar uma olhadinha em portas lógicas, a gente vai ver que o circuito somador, por exemplo, de 4 bits, que é o que a gente vai ver, ele utiliza operações lógicas para somar. Se não fosse a questão do complemento a 1, complemento a 2, né, a gente soma, a gente subtrai somando, usando a parte de complemento. Então, tudo que o computador faz, tudo que o processador faz, se resume a isso aqui. É curioso, mas é exatamente isso. Então, aqui, ó, algumas portas lógicas, aqui é um somador, né, qualquer. Então, o A e B, aí aqui tem a porta lógica E, aqui tem a porta lógica OU, aqui uma porta lógica NOT, ele nega, né? Se o A é 0, ele passa, se o B é 0, ele sai como 1, se o B é 1, ele sai como 0. Aqui é A ou B, que é A e B, e aí ele vai utilizando, aqui é um circuito similar, isso aqui não é exatamente, porque lá não tem 2 bits, não tem 4 bits, né, tem mais, mas é mais ou menos isso aqui que é aqui as linhas da habilitação. Então, exemplo de operações, deslocamento binário de uma palavra é feito dessa forma, a multiplicação é feita num circuito desse, um circuito somador desse. A multiplicação nada mais é do que uma sequência de somas. A divisão é feita num circuito somador. A soma em complemento. O que é a soma em complemento? A soma em complemento é a divisão, é a subtração. Tá? Então o computador basicamente ele só sabe somar. As portas lógicas eles definem todas as operações basicamente somando. Né? Bom, o outro registrador que a gente vai ver é o RDM. Vocês podem ter visto esse registrador aí, de repente no primeiro período aí, como MBR. Tá? É a mesma coisa. Uns gostam de usar a sigla mais em português, ou outra mais em inglês. Tá? Então, registrador de dados em memória ou Memory Buffer Register. É um registrador que armazena temporariamente dados, conteúdo de uma ou mais células, que estão sendo transferidos da memória principal para a CPU, ou vice-versa. Tá? Então, esse registrador, o objetivo dele é armazenar dados que vão da memória principal para a CPU ou da CPU para a memória principal. O outro registrador é o registrador de endereço de memória, ou o MAR,
que é o Memory Address Register. Eu, particularmente, eu uso mais RDM e REM. Tá? É um registrador que armazena o endereço de acesso a uma posição de memória, necessário para iniciar uma operação de leitura ou uma operação de escrita. Através desse endereço, a controladora de memória RAM irá ter acesso aos dados lá contidos para que sejam carregados ou sobrescritos. A gente falou lá na arquitetura de von Neumann que a gente tinha 3 barramentos: um barramento de dados, um barramento de endereço e um barramento de controle para acesso na memória. Tá? É exatamente isso aqui, ó. O barramento de endereço é o barramento que vai, se a gente enxergar a memória principal como se fosse um arquivo, aquele arquivo de aço, né? Tem várias gavetas, e dentro de cada gaveta tem várias pastas, e dentro da pasta tem uma divisão ali também. Então, se a gente quiser acessar uma determinada pasta, provavelmente existe uma sequência que armazenou, que alguém que organizou o arquivo colocou. Então, eu preciso saber aonde está, em qual gaveta, em qual pasta e em qual plástico ali, de repente, dentro da pasta. Eu preciso saber o endereço. Esse endereço, ele fica armazenado aqui, no REM, no registrador de endereço de memória. É onde que eu vou acessar o endereço. Acesso pode ser tanto leitura quanto escrita. Tá? E o que eu vou escrever na memória ou buscar da memória? Eu vou pegar uma folha e vou guardar essa folha. São os dados que eu estou querendo lá de dentro da pasta. Tá? Aonde que eu armazeno essa folha que eu estou retirando de dentro desse arquivo? No RDM, que é o registrador de dados de memória. Então, o REM, ele me diz aonde que eu tenho que buscar, acessar a memória, vou falar acessar genericamente, que aí entra leitura ou escrita, e o RDM é da onde que eu vou armazenar. Posso armazenar o dado que eu estou querendo escrever naquela pasta, então eu peguei a folha já processei aquela folha, e vou devolver a folha para o mesmo endereço. O endereço está aqui, no REM. E aí eu vou pegar o conteúdo da folha que está aqui e vou escrever na memória principal. No nosso exemplo, eu vou colocar novamente na pasta. Ou eu posso retirar da pasta para fazer algum processamento. Tá? Esse endereço da pasta fica no REM e a folha que eu estou processando, ou que eu vou processar, fica no RDM. O CI ou PC, né? Contador de instrução. CI vem de contador de instrução. PC é de Program Counter, contador de programa. Tá? Ele também, denominado PC, indica o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória principal, para ser executada. Então, uma vez que ele foi lá, buscou na memória principal a instrução, aí eu já não estou falando de dado, estou falando de instrução. A instrução, né, ele pegou a instrução que vai ser executada agora. E esse CI, ele vai ser atualizado com o endereço da próxima instrução que ele vai executar. Então a instrução, ele já trouxe para dentro do processador, que a gente já vai ver onde que ele vai armazenar essa instrução. E o contador, o PC, o contador de programas, ele vai atualizar o endereço da próxima instrução. Então, na hora que ele terminar de executar essa instrução que está nesse momento sendo executada, o CI já sabe aonde que ele vai pegar a próxima instrução para ele executar. Tá? Então indica, vou ler aqui de novo, indica o endereço da próxima instrução a ser buscada na memória principal para ser executada. Assim que a instrução é buscada, então eu fui lá, busquei a instrução. Se eu busquei, eu já trouxe ela para dentro da CPU. A CI, ou PC, né, passa para o endereço da próxima instrução na sequência. Assim, o CI
é um registrador crucial para o processo de controle e sequenciamento do programa, da execução dos programas. Tá? Então, esse registrador aqui, ele é crucial, porque é ele que vai identificar, eu estou com uma instrução dentro da CPU, é ele que vai identificar na memória principal aonde que está a próxima instrução. E quem é o registrador de instrução, o RI? Ele armazena a instrução a ser executada pela CPU. Então, o que o CI faz? O CI, a gente tem um endereço da onde vai buscar essa instrução. Eu trago a instrução, eu busco a instrução. Aonde que eu vou armazenar a instrução que vai ser executada pela CPU? No RI, no registrador de instrução. Tá? Então, o registrador armazena a instrução a ser executada pela CPU. Quando a instrução é buscada na memória, esta é armazenada no CI, no registrador CI, via barramento de dados que flui pelo RDM. Tá? Então, eu pego o endereço pelo REM, né, o endereço REM, eu trago a instrução, é uma mão de via dupla, né, de lá para cá e daqui para lá, eu trago essa instrução, e essa instrução, isso aqui é um barramento interno, né, tem um barramento só aqui, mas é um caminho só por enquanto, eu trago essa instrução, e essa instrução é armazenada nesse ponto. Na hora que eu armazeno a instrução aqui, o CI é atualizado para o endereço da próxima instrução. Bom, aí você está com a instrução dentro já da sua CPU. Já está lá no seu RI, a instrução que vai ser executada. Pode ser uma instrução simples, pode ser uma instrução complexa, pode ser uma instrução de soma, pode ser uma instrução de cálculo de série de Fourier. Então, o que o processador tem que fazer? Ele tem que decodificar essa instrução. Né? A gente vai ver mais à frente um pouco, deixa eu terminar aqui, que eu já vou até abrir uma outra transparência, que eu falo um pouco mais e vou falar isso que eu ia falar agora. Só um minuto. Então, cada instrução é armazenada, é uma ordem, né, para que a CPU realize uma determinada operação. Então, cada instrução é uma instrução, né? O que o computador precisa, a CPU precisa realizar. Como são muitas instruções, é necessário que cada instrução possua uma única identificação. Então, função de soma tem uma identificação. Instrução de subtração tem uma outra identificação. A função do decodificador de instruções é justamente identificar qual operação será realizada, correlacionada à instrução cujo código da operação foi decodificado. Então, quando a gente cria um programa lá, uma linha do nosso programa, A recebe 4 vezes o B vezes C, né? A gente tem nessa instrução, a gente tem duas operações. Uma é a operação de soma, de multiplicação, que é B vezes C. E a outra instrução é uma atribuição. Tá? Como é que o computador, na hora que a gente compila esse conjunto, esse programa nosso, ele transforma isso em código assembly. Código assembly, ele vem escrito de uma forma bem diferente do que a gente escreve lá em cima, lá na linha, na linguagem mais próxima da gente, né, que é a linguagem de alto nível. Então, por exemplo, vou pegar aqui um bloco de notas, a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente. Então, A recebe, vou botar um igual mesmo, de receber, como se fosse uma atribuição lá em C, B vezes C. Eu vou botar B mais C.
Pode ser até B. Então, isso aqui, ó, quando é jogado quando é compilado e transformado para assembly, né, ele vai ter o seguinte, ó, ele vai ter uma operação add, de adicionar. Isso daqui ainda está numa linguagem de alto nível, isso aqui é uma macro, que a gente chama lá em assembly, isso aqui é uma macro. Apesar da gente estar na camada mais baixa do hardware que a gente consegue chegar, que é a camada ISA, abaixo dali só o fabricante, o máximo que a gente chega, o mais baixo que a gente chega é na camada ISA. Então, na camada ISA, a gente pode escrever os códigos ou via macro, que já é uma linguagem de alto nível, ou eu pegaria lá no fabricante, né, esse conjunto de instruções, ele é proprietário, então depende de cada fabricante. Se eu estiver trabalhando com Intel é uma coisa, se eu estiver trabalhando com AMD é outra, se eu estiver trabalhando com Arduino é outra, se eu estiver trabalhando com um microcontrolador chamado ESP32 é outra, se eu estiver com Raspberry é outra, ou seja, cada fabricante tem o seu conjunto de instruções. Então, ele vai receber A,C. O que isso aqui quer dizer? Ele vai pegar o conteúdo de A, vai adicionar o conteúdo de C e vai armazenar em A. Em alguns conjuntos de instrução, você tinha que fazer isso aqui, ó. A recebe, desculpa, não é A não, é B. B recebe B mais C e armazena em B. Alguns fabricantes permitem fazer isso. Você pega o conteúdo de A, coloca em C e depois coloca aqui. Mas não são todos, não. Alguns você tem que fazer assim, quando tem que usar 3 operandos. Mas aí depende. Aí a gente teria que estar com o que a gente chama de datasheet do conjunto de instruções na mão para poder fazê-lo. Tá? Então isso aqui, ó, é uma codificação em hexadecimal. Essa instrução, na verdade, é um código em hexadecimal, que vai ser transformado nisso depois. Quem faz essa identificação do que está fazendo? É esse decodificador aqui, ó. Tá? Pensem num decodificador como uma tabela binária, que é o que é, né? Uma tabela binária, que de acordo com as combinações dos bits de entrada, ele aciona uma função específica. Então a gente tem, ó, 4 entradas no decodificador. Então se a gente tem 4 entradas, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. 4 entradas significa 2, o símbolo de circunflexo nas linguagens de programação é elevado, né? 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 2, 1, 2 elevado a 2, 2, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 8, 2 elevado a 4, 16. Então, com 4 entradas, nós temos 16 possibilidades de instrução. Cada instrução dessa, então, 0001, vamos supor que isso aqui seja uma soma. 0010, isso aqui é uma subtração. É desse jeito mesmo, tá? 0011, isso aqui é uma multiplicação. 0010, isso aqui é uma divisão. Estou chutando, tá? Isso aqui é aleatório. 0101, isso aqui é uma atribuição ou um ente. E por aí vai. Tá? Então, o que o decodificador faz? Ele pega essa instrução aqui, decodifica, então ele vê que isso aqui, ó, tem uma soma e aqui tem uma atribuição, e ele transforma essa soma aqui, ó, numa coisa assim. Mas essa coisa assim, como eu falei, é uma macro, que na verdade isso aqui é uma soma, então ele vai, se eu escrever isso daqui, ó,
É porque é ruim escrever, mas ele funciona. Ele funciona como uma adição. Então, quem reconhece a instrução para que a unidade de controle execute é o decodificador de instrução. Aonde está essa instrução? No RI. Então, o CI faz o quê? O CI, ele aponta para a próxima instrução lá na memória principal que vai ser executada. Por que ele aponta para a próxima? Porque a instrução que vai ser executada, ele já buscou lá, quando ele busca lá, ele traz para cá, ele atualiza para a próxima. Então, a instrução atual está dentro do CI, que é o contador de programas, que é o contador de instruções. Dentro do RI, desculpa, registrador de instruções. Esse registrador de instruções, a instrução passa pelo decodificador de instruções, que faz toda essa decodificação, quer dizer, essa transformação na instrução em uma tabela de códigos de instruções. A gente vai ver essa tabela mais para frente um pouco e vamos voltar a falar nessa figura aqui novamente. E para que a UC, que é a unidade de controle, possa executar. Bom, o que vem a ser a unidade de controle? Só tomar uma água aqui um minuto. A UC, que é a unidade de controle, trabalha em conjunto com o decodificador de instruções, enviando sinais elétricos adequados para que uma dada instrução seja executada. Tá? Então, toda vez que a gente fala é 0, é 1, na verdade é nível lógico baixo, nível lógico alto, nível lógico baixo não tem corrente elétrica, nível lógico alto tem corrente elétrica. Né? E não somente para a execução de uma determinada instrução. A UC trabalha também no processo da busca de instruções. Ou seja, a UC trabalha pra caramba, cara. A UC é quem de fato manda em tudo aí. Mas ela não manda sozinha, não. Por quê? Porque ela tem um clock, ó. Ela tem um clock que está ligado a ela. O que é o clock? É um gerador de pulso, cuja duração é chamada de ciclo de clock. A quantidade de vezes que esse pulso básico se repete por segundo define a unidade de medida do relógio, denominada frequência. E é essa frequência que é usada para definir a velocidade da CPU. Então, a velocidade da CPU está diretamente ligada à frequência do clock. O que é um ciclo de instrução? É o período de tempo no qual a CPU lê, processa uma instrução armazenada na memória, ou ainda pode ser definido pela sequência de ações que a CPU realiza para executar cada instrução do programa. Tá? Então, o clock, o ciclo de clock, ele tem basicamente duas vertentes aí. Uma é a leitura da instrução na memória. Então você pode medir por aí. E a outra é a execução mesmo, né, da instrução pela unidade lógica e aritmética. Pessoal, até aí. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui para ver. Só tem boa noite no chat. Bom, hoje, deixa eu ver que horas são. Mas hoje foi até rápido demais. Hoje, eu acho que é muita informação, pelo menos num primeiro momento assim,
para a gente poder captar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje, eu vou passar ainda, que eu não passei, um trabalho para vocês, para me apresentarem segunda-feira que vem, sobre o sistema aqui de processamento. O que eu quero de vocês? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou ver até no acadêmico, ver quantos alunos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha que beleza. Quantos tem aqui hoje? Tem 8. Tá faltando 2 aqui. Quem está faltando aí? Veja somos 7, professor. Oi? Veja somos 7. Rapaz, eu não entendi o que você falou. Falei que hoje somos 7. Seu nome aparece 2 vezes. Ué, meu nome está aparecendo 2 vezes? Por causa de quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7. É verdade. Ah, porque eu estou apresentando e estou participando. É por isso. São 7. É isso mesmo. Bom, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Eu vou fazer Álvaro está aqui. Dimitri está aqui. Everton está aí, eu já vi. Isabela não está aí. Ou tá? Não. Isabela é um que faltou. Augusto aí. Marcos Vinícius, os dois estão aí. Matheus não está não. E o Pedro. Então está faltando Isabela, Roberto e Matheus, né? Isabela, estão faltando os 3. A ideia era a gente fazer um trabalho para vocês apresentarem semana que vem, né? Detalhando, eu dei uma passada assim bem alta, né? Nesses registradores, né? Que tem mais registradores, não são só esses. Esses são os básicos aí do sistema funcional. E aí eu queria que vocês detalhassem um pouco mais. Só que para isso a gente precisava fazer essa divisão. Vamos fazer com quem está aí. E aí, como é que vai ficar a divisão aí? Vocês falam aí para mim. Vai ser dupla ou o que é? Vamos fazer em dupla. Por mim aqui, eu e Marcos já. Parei. Os 2 Marcos, para não ter confusão. O Marcos Vinícius. É Marcos os dois, né? É Marcos e Marcos. Tá. Quem mais? Álvaro, vai fazer com quem? Pode falar aí. Eu não sei, não conheço ninguém da turma. Oi? Eu não sei, eu não conheço ninguém dessa turma. Porque começou remoto, né? Bota aí eu e o Matheus. Everton e Matheus. Everton e Matheus. Matheus é basicão ou é? Matheus é que faltou, no caso. Não, eu quero saber se Matheus é PH. Everton e Matheus. Dimitri. Oi, Dimitri, eu vou fazer com Isabela, professor. Show.
Anotei na moral. Dimitri, Valeu. Isabela. Pedro, você tem dupla? Eu e José. Pedro, José Augusto, né? Isso. Dois, quatro. Então, Álvaro. Álvaro. Você vai fazer com... Quem que ficou aqui? Isabela. Eu posso ir sozinho, não tem problema não. Roberto. Foi Pedro ou Roberto? Peraí. Pedro tá aí. Pedro tá aí. Você faz com o Roberto. Roberto Terra. Beleza? Beleza. Tá. Bom, show de bola. Aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai... O que eu quero desse trabalho? Eu quero que vocês se aprofundem um pouco mais do que vai fazer. Então, alguém vai ficar com RDM e com REM. Quem quer ficar com esses dois registradores? Pode ser eu aqui. É Everton e Matheus, no caso. Quem que falou? É porque eu não Eu, tô... Everton. Everton. Aham. Então, vocês vão ficar com RDM e o REM. Beleza. Marcos, você vai ficar com qual? Pode ser o CI e o RI? Pode ser. Pode ser. CI e RI. Dimitri. Pode ser o decodificador e a unidade de controle e o clock? Sim, pode sim, meu. Tá? O decodificador. Eu posso ficar com a Ula? E o clock. Tem 3, mas eles são muito próximos. Quem que falou que quer ficar com a ULA? Álvaro. Álvaro. Já ficou. A ULA. E o Pedro e o fica com a CC, os regs, e traz um pouquinho pra gente do barramento, dos barramentos, né? Pra não ficar, porque o ACC é um só. Os regs estão dentro do ACC e tal. Tá? Eu vou colocar lá na plataforma essa divisão que a gente fez aqui. Tá? Eu acho que 10 minutos para cada um tá bom, né? 10 a 15 minutos. Pode ser? Pode ser. Acho que 10 minutos já está de bom tamanho. Não precisa fazer um negócio assim para encher linguiça, não. Mas detalhar um pouquinho mais do que eu falei. Eu falei muito em alto nível. Eu queria que vocês detalhassem um pouco mais. Vou mandar essa transparência, que fizesse uma pesquisa. Eu tenho um livro aqui que eu gosto dele. Eu gosto da linguagem dele, que é esse livro aqui, ó. Posso mandar para vocês também. Cadê? Esse livro aqui, ó, de Eliana Maria. É em PDF já, tá tranquilaço, entendeu? Vou disponibilizar lá para, de repente, uma pesquisa aí, se quiserem fazer. Pode pesquisar em outras fontes também. E aqui eu vou pegar, por exemplo, sei lá, o último aí que a gente pegou, que foi o ACC. Tá aqui, ó. Falando uma roupa. Aqui. Tô falando registrador. Tá aqui. Aí, ó, tá vendo? Ele começa a detalhar um pouquinho mais aqui, o acumulador, ele vem falando um pouco mais dele, né? Vem falando, ó, o acumulador, aí você detalha um pouquinho mais do que a gente falou aqui. Beleza? Não é nada de monstruoso o trabalho, não.
mas é mais para a gente dar uma debatida mesmo sobre o... Eu vou disponibilizar esse livro também lá na plataforma, na aula de hoje. Ok, gente? E aí, se vocês quiserem começar fazendo hoje, que aí ainda vai ter tempo para fazer, aí vocês podem fazer. Beleza? Para a apresentação. Beleza. Show de bola? Já quem está aí, já começa fazendo. Então tá show. Vou encerrar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, tá show. E aí a gente vai lá. Deixa eu parar a gravação.